A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, nesta oportunidade nós estaremos tratando diretamente de assunto a respeito da política. Política. Aqui nós vamos muitas vezes estar falando sobre alguns detalhes, né? Algumas coisas que muitas vezes não se fala por ocasião do culto, seja, claro, no culto a Deus ou nas escolas bíblicas dominicais. Talvez se fale em escolas bíblicas, né? Em escolas teológicas. Há alguns debates, algumas conversas. Difícil, né? Eu já vivenciei. É difícil o debate porque não há o interesse de muitos no meio cristão de se aprofundar na questão política propriamente, né, em algumas áreas, né, como da sociologia, da filosofia, da ciência política. Muitas vezes pessoas se atrevem a falarem da política, mas daquilo que ouviram, daquilo que sabem o que ouvem falar, como os bastidores da política. Eu sou Marcos Antônio da Costa Gilpato, seu irmão em Cristo. Estamos na fé cristã há 43 anos e desde o início da nossa fé cristã, eu tenho que dar esse histórico para você, me permita. Nós, ao sermos alistados no exército de Deus, sendo eleito por Cristo para salvação, por misericórdia, aos 19 anos, em Recife, Pernambuco, na Igreja Batista em Fundão, pastor de saudosa memória Valdivino Uchoa. Nós ali, em 79, dezembro de 79, o Senhor nos chamou. E logo, ao iniciar o ano de 1980, nós incorporamos ao Exército Brasileiro em 4 de fevereiro de 80. Nós ingressamos no Exército Brasileiro também, claro, por misericórdia. Diante de uma situação que nós passamos em família, que na véspera do meu tio, mais velho que eu, 1 ano, que ia incorporar ao Exército, teve um infarto fulminante, jovem. No domingo ele sofreu infarto, na segunda ele iria incorporar ao Exército. Então, da família dos meus pais, eu sou o único da família da senhora Josinéia Alves da Costa, com Antônio Severino da Costa, eu sou o único que servi o Exército Brasileiro por aproximadamente 10 anos. Então, meus queridos irmãos, tivemos essa experiência de sermos novo convertido, e incorporar o Exército em 80 no Parque Regional de Manutenção, no Parque Regional de Armamento, que logo se fundiu, se tornou Parque Regional de Motomecanização, uma região ali em Casa Forte, onde também tinha o CPOR, a Escola de Oficiais R2 do Nordeste, CPOR. Então, onde nós estamos querendo chegar? Nós estamos num ano eleitoral em todo o território nacional, né? O ano 2024 é um ano de eleição municipais e, infelizmente, nós temos acompanhado os conflitos, os abusos, né? Os abusos que se cometem, que os políticos, na política tradicional, cometem nos abusos, no uso e no abuso, muitas vezes,
já combatido, né? A Justiça Eleitoral tem combatido a política, a campanha, né? O político capitanear votos usando-se de frequentar os templos religiosos e muitas vezes terem a oportunidade nas igrejas e profanarem o lugar sagrado. Pasmem, é escandalosamente sabido, né? Do que ocorre em época de eleição. Alguns pastores, né? Muitos desses mercenários, eu tenho como joio, eu me atrevo, ouso a falar de joio no meio do trigo. Infelizmente, ministérios religiosos estão envolvidos, e isso não é novo. Não é novo na vida da comunidade cristã. E nós sabemos, se a gente pegar a história da igreja recente, né, podemos dizer recente porque são muitos escândalos. Aqui, por exemplo, na região metropolitana de Campinas, eu acompanhei alguns escândalos, fiquei estarrecido, chegando até mesmo a fazer representação ao Ministério Público para cobrar responsabilidade de pastores. De pastores eu digo porque eu estava numa igreja onde o pastor era comandado por um presidente, um pastor presidente, e ele fez campanha no ano de 2000, escancaradamente, dizendo das vantagens que iria receber por estar defendendo um certo candidato, e usou, deu o púlpito para o candidato, o lugar sagrado, em 2000, e ainda fez discurso defendendo e dizendo que ia receber algumas vantagens, como caminhões de terra. Naquele episódio, naquele período, nós tínhamos um terreno para construir um novo templo e precisava de alguns caminhões de terra para fazer um aterro nessa construção, nessa possível construção, que depois não foi feito mais essa construção. Se decidiu reformar o templo que já existia. Então, e ainda mais falando que possivelmente receberia uma secretaria para a igreja comandar. Então essa era a oferta para induzir o povo cristão a votar em Campinas, cidade de Campinas, na metrópole campineira. Então, onde nós estamos querendo chegar com isso? Porque nós temos prejuízos que vêm desde do século III, com o imperador Constantino. E muitas pessoas que estão na igreja não estão atentos a isso, a história. A maioria do povo cristão não leem, Muitas vezes, assim como muitos líderes fogem da política como fogem da cruz, até a questão cidadã, exercer a cidadania, que é um problema nacional, claro, aí então está incluído nessa situação difícil o povo cristão, o povo protestante ou o povo evangélico, de várias denominações. Então, quando eu falo aqui, eu estou falando de uma situação, de um problema, de um conflito que, segundo a sociologia, os conflitos são naturais, por isso que existem leis para regulá-los, por isso existem 3 poderes da República, existe um parlamento que faz as leis e existe o poder judiciário, que é aquele que trabalha para o cumprimento da lei. O poder executivo executa, executa os benefícios, governa, subentende-se que é para o bem. E o que nós, como igreja, temos que exigir
dos governantes, né? Não só a igreja, mas o cidadão, é que os governos governem com equidade, que use o dinheiro público da maneira justa, né? E íntegra, sem fazer acepção, assim como Deus sem fazer acepção de pessoas, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, né? Nós já temos uma trajetória de preocupação desde que nós incorporamos ao Exército, que como novo convertido, a gente vem servindo a Deus desde o Parque Regional de Armamento, que logo se transformou no Parque Regional de Motomecanização em Casa Forte, né? Na Avenida 17 de Agosto. E Deus vem nos mostrando contradições, desde eu vi na igreja que política é do diabo, né? Que política era do diabo, né? Hoje não é mais. Hoje não é mais e ninguém deu satisfação à comunidade. Então, eu sou uma prova viva de que ninguém deu satisfação, que os líderes não deram satisfação, porque hoje nós temos uma bancada evangélica e a maioria desses que estão na bancada evangélica são líderes, são pastores presidentes, são pregadores, né? De renome, né? Então são pessoas que estão na direção da igreja, muitas vezes são, né, pastores presidentes que têm poder de promoção, de unção, de promover obreiros, né? Então, na política. Então tem uma série de complicações, além dos prejuízos que nós já vivenciamos, que a igreja já vivenciou nos séculos passados, desde o século III com Constantino. Então, muita gente não se atenta para esse detalhe. Hoje nós temos, né, uma igreja cristã no Brasil ou no mundo, né, a Igreja Católica, que é fruto do desvio por causa da política, por conta de alguém ter dado uma cartada de mestre, de político, tipo aquele livro que os políticos geralmente leem, né? O Príncipe, Maquiavel. As estratégias para se obter o poder e se manter no poder. Aí vale tudo. Geralmente, o livro de Maquiavel ensina esses meios, né, como os modos operantes que se faz para se obter o poder e se manter no poder, né? Eu costumo dizer, eu tenho que ousar a dizer, né, como uma pessoa que busca estar cumprindo a lei, né, até mesmo quanto cidadão e quanto alguém que já postulou um cargo público como vereador em Paulínia por 3 vezes, né? Tendo em vista essa situação da gente ver a Igreja de Deus se envolvendo de forma inadequada, de forma equivocada, com visões mesquinhas, fazendo a política pior que a política do homem natural, do homem ímpio, como nós falamos, né? Porque é isso, o que nós vemos pessoas da igreja na política, praticando uma política, num modelo político pernicioso, num modelo político que nós devemos reprová-los. Então, se não é para fazer a política a política correta, né? A política com P maiúsculo, né? Não a politicagem, que é o P minúsculo, porque a politicagem subentende-se corrupção. Politicagem. Aí vale tudo, né? Mas na política, a política, essa palavra que o seu significado é administrar os bens com equidade,
administrado da melhor maneira possível, a política é isso, é administrar de maneira correta, para o bem de todos. É o Estado que arrecada os recursos, né? E esse recurso é redistribuído para estados e a União arrecada, o Estado como União arrecada todos os recursos e esses recursos são devolvidos em percentuais aos estados e ao município. E esse dinheiro precisa ser aplicado no benefício de todos, para o bem de todos. Então, para isso, a figura do Estado, 3 poderes, a República, 3 poderes, e assim vai. Então, para chegar ao ponto onde nós falamos do prejuízo, Constantino se declarou benfeitor, né? Se converteu, entre aspas, se converteu, se fortaleceu, né? Quem é que não quer ser, ao ascender ao poder, a uma administração, né? A uma liderança, buscar aliados para se fortalecer. Então, ele fazendo a leitura, né, correta, vendo o comportamento, né, do povo de Deus, ele simplesmente, o que ele fez? Ele tomou essa iniciativa. Vou fazer algo para me fortalecer e, denominando-se benfeitor do cristianismo, arrefeceu a perseguição, o Estado passou a não perseguir, houve calmaria, né? Porque agora o imperador, que era o que determinava a perseguição, né? O chefe do governo, agora se declarou cristão e esse povo se une ao meu governo, ao governo de Constantino, e Constantino se fortalece para ele poder fazer as mudanças, o que ele quiser, né? É igual um prefeito, ele consegue a base, o parlamento, que todos os vereadores sejam aliados ao seu governo, então ele não tem problema para passar nenhum projeto de lei, né? Não vai ter fiscal, não vai ter fiscal, né? Os vereadores vão ser aliados dele, muitos vão ser o quê? Prefeitinhos, né? Vão começar a agir como, ao invés de ser indicar, ao invés de propor alguma benfeitoria, eles agora vão estar trabalhando como se fosse um assessor ou alguém de uma pasta do executivo. Infelizmente é isso que a gente vê. Quando é claro que na política existe isso. O político é de um partido tal e tem uma base de... Mas isso não impede que o vereador ele diga, opa, não pode, você não pode gastar dinheiros ali naquela área e faltar lá numa área essencial. Você não pode gastar o dinheiro em obras e deixar faltar remédio para os mais carentes, né? Você não pode gastar dinheiro em turismo, vamos dizer assim, e deixar faltar para a segurança pública, para a segurança dos munícipes, né? Você não pode deixar usar o dinheiro em outros locais e deixar de usar na educação, percebe? Então, o vereador, ele pode ser até da base, pode ser até da base do governo, mas ele não pode perder o papel dele, o poder dele de fiscalizar. E quando ele não consegue, brecar alguns maus feitos, alguns equívocos no orçamento, ele recorre ao Ministério Público para que o Ministério Público intervenha e defenda, porque o Ministério Público está para defender o conjunto da sociedade local, né? Então, Ministério Público. E se o Ministério Público local falhar, o parlamentar pode recorrer até ao estadual ainda, e assim sucessivamente. Então, Constantino, o maior prejuízo que nós temos no mundo, e claro, o Brasil está
é incluído. Então, é uma religião em que foi inserido o quê? Através de Constantino, foi inserido os ídolos. Os ídolos. Deus trabalhou o povo dele todo o tempo para não ser idólatra. O maior problema do povo de Deus em toda a história é o desvio de conduta com relação, não farás para ti outros deuses, eu sou o Senhor teu Deus. E aí vem Constantino com a política. Então a politicagem, a verdade, a politicagem tem quer dizer, a política em si normalmente já tem esse ingrediente de fazer com que, porque há interesses de partes, né, da sociedade, de grupos, há interesses. Então, a política naturalmente, nesse jogo, né, infelizmente tem que falar nisso, que há essa palavra de jogo, né, eu não gosto dessa questão de jogo, de jogatina, essas coisas, né, no meio cristão isso é complicado, né, jogo. Apesar que, por causa da política, hoje nós temos muito cristão, pontepretano, corintiano, palmeirense, bugrino, né, flamenguista, né, pessoas que ostentam a sua camisa, camisa do time, né, você não vai ver o irmão Marquinhos Costa ostentando camisa de time de futebol, porque a minha bandeira é Cristo, né, nós compomos o exército de Deus, a igreja de Deus na terra, a igreja universal, né, não a de Edir Macedo, a igreja de Deus de fato, né. Então, o que acontece? O que aconteceu? Constantino fez essa transformação, foi através de Constantino, através da política que a igreja primitiva se transformou no catolicismo romano. E só Lutero que fez a transformação na reforma, né, corajosamente, fez mudanças. Tem que ter homens de coragem, homens que ponham o pescoço na guilhotina. Na vida cristã é assim, é como os apóstolos, muitos foram mortos de formas terríveis, né? E até hoje há perseguição. Então, e um dos temas que deixa o povo meio atemorizado, que os políticos, joio no meio do trigo, mercenários usam para deixar o povo preocupados e votarem nele, essa questão da perseguição. Se usa muito isso. Fazer medo, né? Aí Timóteo fala lá que Deus não nos deu um espírito de covardia, né? E eu fico abismado quando eu vejo pessoas medrosas no meio cristão, né? Aí usam de uma falácia, de uma narrativa falaciosa, né? Que é meia verdade, né? Mas a mentira está inserida na meia-verdade. É claro que há necessidade de termos, em sociedade, termos de representação, pessoas que representem, mas não como eles fazem. Precisa ter cristão no parlamento? Claro que precisa. Todos os setores precisam estar representados. Democracia, né? Numa democracia, as minorias precisam ser representadas, não massacradas, não esquecidas. O direito é de todos, é o Estado, é imposto que se paga. Todos pagam imposto, querendo ou não pagam. Nos produtos que compram, né? Não só aqueles que tributam porque ganham salário e têm um percentual para declarar e pagar, mas todos os cidadãos pagam imposto naquilo que consomem, né? Infelizmente, tem alguns aí privilegiados, né? Que comprava jatinho, vai mudar isso agora, iate, lancha, jet ski, né? E não pagava imposto, a aeronave não pagava impostos. Os ricos, poderosos, quer dizer, privilégio, que o pobre não tem, o trabalhador não tem. Então, nós estamos com essa situação. Então, existe uma narrativa, né, por parte de alguns no meio cristão, de que precisamos de representantes na política ou no parlamento brasileiro. É verdade que há uma necessidade de ter representante, mas precisa saber como e quem são esses representantes que devem ir para lá.
Ah, mas eu sou pastor. Pode ir? Pode. Se desliga da igreja. Quer dizer, pode por conta de ser cidadão e ter direito. Então a igreja, o pastor não pode ter o estatuto da igreja, o regimento interno que pode proibir, dizer não, você vai ser pastor, você não pode, você vai ser ungido, separado, você é vocacionado, aí você não deve ir para a política. E está na Bíblia, a Bíblia não dá respaldo para pastor ir para a política, não. Ah, mas Daniel foi, mas Neemias, Daniel foi cativo. E por providência divina, né, por Deus trabalhar na vida dele, ele foi ser um dos grandes do rei, ministro do rei, né? Daniel, Neemias, copeiro, né, do rei, depois foi reparar os muros de Jerusalém, e a gente conhece Neemias, né, o perfil de Neemias, né, e outros, né, que Deus se utilizou na política, mas no cativeiro. Daniel, já no cativeiro, jovem, decidiu não se contaminar. E então? E por que nós temos homens que se diz de Deus, pastores, se contaminando? Deixando a vocação principal, o tempo integral de servir a igreja para ir para a política. Com essa conversa de que precisa ir. Por que eles? Quer dizer que não tem outros? Porque tem que ser o pastor, o filho do pastor, a filha do pastor, o genro do pastor, tem que ser o pregador lá, conferencista, fulano de tal, que já tem título de pastor ou de evangelista. Porque não tem pessoas, porque lá em Atos dos Apóstolos, a conversa é outra. A conversa é outra. Houve a murmuração, e muitas vezes a gente trata do tema murmuração pejorativo, de uma coisa negativa, e não se fala das motivações da murmuração, né? Porque uma coisa é murmurar contra Deus, contra as determinações de Deus, desígnios de Deus, do homem de Deus correto, disciplinando, colocando a igreja, pondo a igreja, né? Por isso que há muita cisão. A pessoa, o cidadão é adúltero, o cidadão passa os pés pelas mãos e quer continuar à frente da igreja, né? Aí a cisão, aí tem que ter disciplina, tem que ter lei, né? Aí é complicado. Então a igreja, nós vemos esse prejuízo da política na igreja, já na igreja primitiva, né? Nós vemos a questão de precisar de pessoas na questão social na igreja primitiva. A demanda aumenta, os cristãos aumenta a demanda dos convertidos, há o problema no cuidado das viúvas dos gregos, aí houve uma murmuração, houve uma reclamação. Aí tem gente que não fala nada, não posso falar porque falar contra o homem de Deus, mas está havendo a coisa errada, né? E Deus chamou muitas vezes para falar, homens chamados para falar, presbítero e tudo mais, e não fala por quê? Por conta de interesses mesquinhos. O problema é os interesses. Se eu falar, eu vou ficar mal visto. Aí não fala e está sendo aprovado pelos homens, porque fica caladinho, se acovarda, né? Medroso, né? Não confia em Deus. Aí fica calado vendo as coisas acontecerem. Não é comigo. Ema, cada um com seu problema, né? Eu fico boquiaberto em ver pessoas, homens que foram, eu digo, mas foi sério. Aí eu fico questionando, vendo, mas como foi separado? Por quê? Aí a gente vai averiguar e ver, aí muitas vezes vê porque é a tradição, porque é filho do fulano, do ciclano, né? Mas tem muito isso, porque é filho do fulano é do ciclano. Mas não é porque, se é um vocacionado, aí a gente vê Jeremias sendo confrontado pelo profeta Ananias, né? Um profeta falso e um profeta verdadeiro. Isso não mudou. Aí a gente vê aquela questão do profeta velho e do profeta novo, que vai lá, o profeta novo, Deus disse para ele, vai e profetiza contra o altar. Mas não fala com ninguém, não come na cidade, não ouve ninguém. Cumpre o teu... Aí o profeta velho chega,
E, mas eu sou profeta também. Aí ele cai e é morto pelos animais. Então, e tem pessoas na igreja que esquecem disso. Está na Bíblia. Os exemplos estão na Bíblia. Jesus, quando veio, ele encontrou os sacerdotes corrompidos comendo na mão de Roma, comendo as migalhas de Roma, se beneficiando e abusando, pondo jugo pesado nas costas do povo. A religião, aí era a religião, uma mera religião, A religião é isso, Se envolve com tudo, com Estado, com religião. Agora, o cristão de verdade, autêntico, que o Espírito Santo mora nele de fato, ele vê, ele identifica o joio, mas ele sabe que não pode arrancar o joio. Mas nós precisamos limitar o joio. Um homem de Deus autêntico precisa limitar o joio. Aí a gente vai dizer, aí essa falácia, Nós já falamos da questão do cristão, dele estar com essa falácia no meio, nos arraiais, Geralmente isso fica mais forte na época de disputa política. Por exemplo, é bem provável que em muitas cidades, o Brasil tem 5.570 municípios, no mínimo. Deve mais ou menos esse número aí, se não aumentou. Porque tem muitos querendo ser município aí, tem muitos pedidos, de aumentar os municípios do Brasil. Então, certamente tem candidato oriundo de alguma igreja. E é preocupante isso, A Bíblia fala, eu estou aqui com o livro de Jeremias aqui, aberto, que fala que a gente, mesmo no cativeiro, Deus mandou procurar a paz da cidade. Crescer, casar, gerar filhos, procurar a paz da cidade. Mas procurar a paz da cidade não é comer na mão do Estado. Não, é orar. É orar, primeiramente orar pelas autoridades, Se você tiver a oportunidade de participar, concurso público aí para ser do poder da instância municipal, da instância estadual, tá aí o Enem agora, Dos concursos públicos, federal. Então, esse negócio de dizer que tem que ter no parlamento cristão um pastor para defender a igreja, quem defende a igreja é Deus. A bancada evangélica tá lá, mas o divórcio tá aí. Ninguém pediu que o divórcio tivesse tão em alta como está. Outro exemplo, adultério era crime. A bancada evangélica está lá. Hoje não é mais crime o adultério. Mudou e a gente, de uma certa forma, na igreja é pecado. Mas no Brasil era crime, não é mais o adultério. Você viu alguma campanha nas igrejas falando alguma coisa para a gente se mobilizar? Mobilizam o povo de Deus, aí faz a marcha para Jesus aí, para disputar a política, para disputar com a marcha lá LGBT, Como numa disputa, como num conflito, como se tivesse uma afronta, uma coisa, Então, aí tem as igrejas que vai para esse, as igrejas neopentecostais, que prega a prosperidade, que prega a riqueza, ficar rico. Quer dizer, o sujeito tem a esperança do céu, da vida eterna, mas quer ficar rico na terra. Aí Romanos 12,16 não vale. O que é que fala Romanos 12,16 para os que querem ficar ricos? Primeiro a Bíblia fala que os que querem ficar ricos, se enlaça, se envolve com problemas, Os que desejam ficar ricos. Mas Paulo em Romanos fala que, meus irmãos, sedes unânimes, Vamos ler, Romanos 12,16, vamos lá. Aí eu fico, como a questão de quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí hoje a gente vê, tem até a igreja que tinha time de futebol, que colocou nas mídias aí, disputando, fazendo campeonato, E aí o ídolo?
Um time de futebol é o quê? Não é uma congregação de ídolos. É um ídolo e tem seus ídolos jogadores. E o cristão? Você está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram. Então você era torcedor do time tal, era fanático, passou. Se fez novo, você nasceu de novo, é nova criatura, precisa nascer de novo, né? Tem que largar, tem que deixar o mundo, né? O apóstolo João fala assim: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então, Romanos, então falando de política e de fé ao mesmo tempo, né? Então, existem os liberais, né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, então a gente vai modificar a Bíblia. Tem alguém falando aí em adequar a Bíblia. Eu discordo. A Bíblia, nós que temos que nos moldar a Bíblia, nós é que temos que nos arrepender, ser limpo, né? Nós não temos que adaptar a Bíblia para a sociedade moderna, não. Deus não tem que se conformar com o mundo. Se Paulo disse que nós não devemos nos conformar com o mundo, tem gente querendo customizar Deus. Deus é o Deus como ele quer. Deus tem que se dobrar aos caprichos humanos. Que Deus é esse? Isso não é Deus. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, alguém até às vezes fala assim: não, você pode buscar. Ainda ontem eu ouvi alguém falar assim: não, mas você pode sonhar grande, pensar grande. Mas então está em contradição com o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, coisas grandes, né? Então, ambicionar, o que é ambicionar? Ganância, né? Buscar a sanha, isso traz problema. Então, no mundo cristão, eu devo ambicionar o céu. Eu devo querer alcançar o céu, a riqueza eterna. E com as bênçãos, né? As promessas. Tem gente muito hoje na igreja falando das promessas de Deus, transformando a sua visão. Aí esquece da promessa do céu, a promessa do Espírito Santo, as promessas que Deus já cumpriu e as que ele cumprirá. O arrebatamento da igreja é uma promessa, né? Então, hoje tem muito essa questão. As pessoas estão muito falando de promessas, e as promessas é de se dar bem, é de se formar, é de ter um emprego e ser bem sucedido. Não, olha, a vida cristã em si, né? E vai depender, claro, da formação. As pessoas que não têm herdade, que não têm patrimônio, que não têm um pai que deu condições para estudar, vai ser raramente um entre 1000 vai conseguir fazer uma faculdade, né? Tem mudado ultimamente, depois de alguns governos, né? Se abriu a oportunidade para muitos filhos de pedreiro, de doméstica, se formarem, ter um curso superior, mas isso era quase impossível no passado. Você vê poucos motoristas que chegam a fazer um curso de direito e ser juiz até. Aí você vê o quê? Um filho de um jurista, de um juiz, já brinca com o pai fazendo recurso. A gente viu outro dia na TV, um moleque passou em primeiro lugar em Brasília, se eu não estou enganado. O pai já treinava os filhos, as reivindicações dele no lar, era ele através de recursos. Então, uma pessoa dessa é igual os artistas. Os filhos vai tudo fazer teatro, aí os músicos, tudo músico, então é herança. Agora, e quem não tem herança nenhuma? A classe paupérrima lá de baixo, né? Aí, às vezes, só crítica e porque não quer. Aí pega uma exceção e querem transformar em regra. Aí vê um que se destacou, né? Porque passou fome, porque fez alguma coisa, né? Se desdobrou, e tinha uma certa iluminação, vamos dizer assim. Aí chega lá em cima, mas ele não é a regra, ele é uma exceção, né? Então, aí a falácia é de que se precisa de gente lá, no parlamento, né?
quando nós já temos, a igreja está estabelecida no mundo, a igreja de Deus. Está estabelecida no mundo. E o que acontece? Os concursos públicos estão aí. Tem pessoas que não, que mesmo estudando em escola particular não quer ser servidor público, né? Prefere ser empregado de uma empresa privada, né? Tem pessoas assim, Aí então tem concurso para o executivo, para ser funcionário dos governos, no município, no estado e na federação. Então, cristãos têm oportunidade de estar nessas estruturas de governo. É governo, é política. Ah, mas eu não sou político. Você pode não ter um exercício parlamentar, propriamente dito, de um político eleito. Mas você, o filósofo falou que todos nós somos ser político. A gente administra em casa. Nós devemos, pelo menos, saber administrar a nossa própria vida. Ou não? Saber como se comportar. Isso é administração. Saber quando chegar, por onde eu vou passar. Ali é perigoso, eu vou desviar o caminho, né? Se você for tolo, você vai passar pelo caminho perigoso, escuro, sem, né? Você pode até dar uma volta maior, mas você não vai passar por lá. Isso, então, é administração. Então, o poder legislativo, assessor, advogado, né? Tem, aqui em Paulínia mesmo, eu conheço alguns advogados que assessora político, né? Então, advogado. Então, de alguma forma, tá no governo. Está administrando uma área política, está trabalhando para um político, né? E tem o judiciário, a pessoa faz um concurso, vai ser um oficial de justiça, vai ser um promotor, um procurador, vai ser um advogado, vai ser uma pessoa que vai trabalhar com os papéis, com os documentos lá, digitalizando e tudo mais. Então, o povo de Deus já está nessas estruturas. Agora cabe a esse povo de Deus cumprir a palavra de Deus. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Aí a gente pergunta, quem deve ser melhor cidadão diante da palavra de Jesus em João, ou seja, Mateus 5, 13, 14, né? Quem deve ser? Se Jesus disse, eu sou a luz do mundo, Jesus não está aqui. O Espírito Santo está em nós. Então, subentende, ele disse, estarei convosco todos os dias. Então, o Espírito Santo em nós é como se o próprio Deus é o representante dele. Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o advogado que está intercedendo diante do Pai, ele está em nós, ele habita em nós, em nosso corpo. Nós somos a igreja de Deus, ele habita em nós. Cada cristão, quando se converte, o Espírito Santo vem e faz morada nele para fazer, ele é o selo de Deus no cristão. E a partir dali, ele tem facilidade para entender a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que o homem ímpio, ele não entende, é Coríntios, né? Coríntios capítulo 1, fala isso, né? Eu li já aqui Romanos, né? Nós estávamos lá em Jeremias e Deus manda, né? Aí nós ouvimos esses dias tratar desse assunto sobre a paz da cidade, e numa entrevista, inclusive, de um secretário de governo aqui em Paulínia, né? E a gente sabe que não é simplesmente orar. Orar pela cidade é fundamental, né? Orar, interceder pelas autoridades, não só pelas autoridades civis, militares, né? As instituições auxiliares do Estado, as Forças Armadas são essas instituições, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, são a Guarda Nacional, aquele contingente nacional que vai ajudar, auxiliar de Estado. Então, a gente sabe que esse pessoal aí
está à disposição do governo federal, né, para auxiliar, para tratar de algum assunto de segurança nacional, como aquela questão lá no Amazonas, né, o garimpo ilegal, o desmatamento, né, a situação indígena, né, tudo aquilo ali. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor. Jeremias 29, 7. Porque na sua paz vós tereis paz. Então, nós precisamos ser um aliado, claro, do poder, do governo. Nós, como cristãos. Eu tenho me colocado aqui em Paulínia como um cidadão de forma voluntária, ser um parceiro do poder público, mas naquilo que está correto. Não se calar diante de algumas coisas que está saindo do limite, né? Saindo da questão que deve ser, como deve ser, né? Aí nós temos que nos preocupar com o governo para ter paz, porque todo mundo sabe que em Paulínia, né? Eu creio que o Brasil ficou sabendo a situação que Paulínia passou com os governos anteriores, a insegurança jurídica, prefeito sendo caçado mês após mês, né? Então a população sofre, e foi a população que votou nessas pessoas, foram induzidas, foram enganadas. E será que a igreja contribuiu para isso? Provavelmente que sim, né? Se a gente fizer alguma retrospectiva e ver o que aconteceu, pelo menos eu não estava aqui em algum desses governos, mas a gente que sabe analisar, verificar algumas coisas, a gente faz um mapeamento e a gente vê alguns indícios de que se teve algum envolvimento, né? Dentro da própria comunidade a gente vê a conversa de alguns, né? Então esse envolvimento, essa promiscuidade, essa profanação, então nós precisamos, quanto cristão, garantir que o político não vai macular a eleita de Deus. Então os cristãos, o nosso apelo como servo de Deus é pedir para os cristãos em todo o território nacional, a partir de Paulínia, não permita que a menina dos olhos do Senhor seja maculado por políticos, pela politicagem, pelos que estão políticos, pelos candidatos que vão vir, que vão certamente mentir, fake news, mentir, porque o que mais se usa na política é a mentira, é a falácia, os discursos mirabolantes, se engana, se promete, né? Se promete o que não pode dar. Então é preciso que nós cristãos tenhamos postura. Aí é preciso que nós, quanto membros do corpo de Cristo, não cause escândalo. Lucas 17, de 1 a 10, você lê lá: ai daquele por quem vem o escândalo, né? Ai daqueles por quem vem o escândalo. Então é preciso que sejamos responsáveis. Então quem deve ser mais cidadão? O cristão ou o não cristão? Todos têm que ser cidadão. Todos, se nós tivéssemos tido uma educação adequada, baseada no civismo. O que é civismo? Nossos pais não tiveram. Se você perguntar para as pessoas na rua, fazer uma pesquisa, perguntar se elas sabem lhe responder o que é civismo, as pessoas não sabem responder. Vai dizer que é cantar o hino nacional. É uma expressão cívica. Cantar o hino à bandeira é uma expressão cívica de devoção, né? Uma expressão, cantar, né? Mas civismo em si, essa matéria, esse conteúdo não está nos currículos, não se ensina nas escolas, não ensinaram para os nossos pais, nos negaram. Porque se ensinar isso, aí nós vamos ser cidadãos de fato e exercer a cidadania plena. É isso que os dominadores, né? Assim como na Grécia, no início, né, de tudo lá, os filósofos discutiam, né, se discutia quem era que tinha direito a receber a educação. A educação foi vetada, era vetada na Grécia. Olha, no berço da sabedoria lá,
A Grécia já dominou, Cristo nasceu no domínio grego, né? Tanto que os evangelhos foram escritos em grego. Né? Então, já na Grécia, se defendia que a educação só era para ser dada para os nobres e para a sua casta, para os seus assessores, para os amigos da nobreza. Então, nós temos resquício isso no mundo ainda, na questão de dar uma educação de qualidade. Muitas vezes não se fala tudo, até na igreja. Pasmem. Aí se culpa o tempo. Não, é porque o tempo é muito curto. Aí você quer esmiuçar um assunto para deixar bem claro para as pessoas, você é interrompido. Alguém já libreca, já não entende direito o que você questionou para poder a pessoa refletir. Aí a questão do pensamento. Não, a filosofia é combatida para que você... Porque é isso. Quem já ouviu falar do mito, né, da alegoria das cavernas? Quem já falou? Olha, esses dias eu estava pensando, Jesus falou que o inimigo dos homens está dentro da sua própria casa. Jesus falou que o profeta não tem voz, não tem crédito na sua própria casa, na sua terra. Aí você vai lá no mito das cavernas, né, que Platão falou isso bem antes de Cristo, né, no mito das cavernas. Aí ele mostra aquela situação lá, daqueles homens acorrentados dentro de uma caverna. Não sei se você já tomou conhecimento dessa alegoria, de Platão. Todos presos, de forma que eles não podiam nem verem assim aos outros demais. Viam só suas sombras. Aí fala lá a literatura que um deles se soltam. Por um milagre, né? Por um milagre, um deles é solto. E a curiosidade dele de ver via a sombra e via uma luz, tipo uma fogueira acesa, pela saída da caverna. Tinha uma saída na caverna, né? Claro, tem que ter para ter, né? Para gente. Mas não se fala por que aqueles homens. Mas a alegoria é essa: os homens estavam presos, quer dizer, eles estavam dentro de uma caverna presos. Isso significa o quê? Sem conhecimento do mundo real. Então, o mundo, se você não entender a sociedade, o mundo real, e tem gente que quer falar de política sem conhecer a sociedade e o mundo real, são contra a filosofia, fogem da filosofia como o diabo foge da cruz, são contra a sociologia, talvez a antropologia também, né? Mas a sociologia, aí porque sociólogo fuma maconha, as universidades estão cheias de maconheiro, de filósofo, mas nós não preparamos nossos filhos para ir na universidade e ocupar uma das cadeiras lá nas academias. Quer dizer, temos tanto medo, dizemos que confiamos em Deus, Deus fala que não nos deu espírito de covardia, aí às vezes o pai tem medo do filho ou da filha fazer filosofia, sociologia. O que é que a filosofia faz? Faz você pensar rápido. Outro dia um jovem na praça falou para mim, eu falei, é preciso saber pensar. Mas todo mundo pensa. Eu digo, mas não pensa direito. Não pensa rápido. Não pensa correto. Né? Aí, nós estamos numa situação de que o domínio, né? Quem está estabelecido, quer continuar estabelecido, é igual, é o que eu já falei, vou repetir. Né? Talvez eu não falei, mas... eu ouso falar que partido são todos iguais. Primeiro, já são partido. Não é por acaso que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios lá, né, para nós não sermos partidários. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outros diz eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo vetou essa questão de partidarismo. A igreja é unânime, sedes unânimes, ele falou lá em Romanos. É união, ó quão bom e quão suave é. Agora os irmãos tudo... se você souber administrar isso, é como um pastor, ele ser deputado, ser pastor, ser presidente de um instituto. Então ele é uma pessoa jurídica, física, e assume 3, 4, 5, 6, 10 pessoas jurídicas. Quando é que ele vai saber que está agindo como pessoa física ou pessoa jurídica? Fica muito dúbio, né? Fica muito dúbio. Então, o pastor, primeiro,
a palavra de Deus está bem clara. No parecer, a lição passada da escola dominical falou, a gente passa por cima assim, ó, rápido, né? Atos 6, o parecer dos apóstolos. Qual foi o parecer dos apóstolos lá? Na necessidade de ter homens para cuidarem das mesas, das questões sociais. Política é questão social, ou não é? O diácono é a figura na igreja que mais tem condições, né, perfil dentro da igreja para ser um político. É um diácono. Não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero. Porque lá não é palavra de Deus. Lá é fazer leis, né? Claro que precisa estar preparado para isso, né? Para tanto. E o nosso tempo aqui, meu celular está finalizando. Então vou ver se dá tempo eu ler aqui o parecer dos apóstolos, Atos 6, porque senão meu celular vai 6. Olha, aí houve a murmuração, escolhei 7 homens cheios do Espírito Santo, e o parecer é: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O pastor, os apóstolos, os líderes, principalmente o pastor presidente de campo, precisa ficar no ministério da palavra, cuidar da palavra, cuidar da igreja, administrar as ovelhas. Nada de política. Não, a Bíblia não dá respaldo para o pastor e para a política. Isso é ouvir conselho de ímpios. Os líderes que estão lá estão vindo conselho de ímpio, estão até a sanha pelo poder. É a sanha pela fama, é a sanha, é mais poder, acumulando poder. Não basta ser pastor da igreja, não tem irmãos? É igual o Lula agora, deixa eu me levar umas cacetadas dos petistas. Lula pega, nomeia Lewandowski para a justiça, não tem outros. Em todo o Brasil não tem pessoas, ele passou 15 anos lá ou mais no Supremo, agora vai ser ministro do governo Lula da Justiça. Não tem outro. Não tem outra pessoa para ser ministro da Justiça. Tem que ser o Lewandowski. Percebe? Então, é preciso ver isso na igreja também. Aí a pessoa aí o mundo está fazendo isso. Aí o cara é presidente da força sindical, é presidente do meu guri, é deputado federal, é pessoa jurídica 3 vezes, sendo pessoa física 1 vez só. Ele é só um. E quer ser o quê? Deus? Daqui a pouco ele vai querer ser Deus também. Daqui a pouco um semideus é Deus também. Portanto, que Deus abençoe. Um forte abraço para você que é cristão. Nessa próxima eleição, você, pelo amor de Deus, não permita macular a noiva do Cordeiro. Jesus está voltando, o tempo está se cumprindo, e que Deus te abençoe e que nós possamos sofrer junto, mas combatendo o bom combate de forma legítima para a glória de Deus. Um forte abraço fraterno do seu irmão em Cristo, Marcos Costa Gilpato. E até a próxima.